A manhã de 1º de maio de 1994, em Imola, não tinha o brilho comum dos domingos de corrida. Para quem estava no paddock, o ar parecia denso, carregado por uma névoa invisível de melancolia que se recusava a dissipar. Ayrton Senna, o homem que transformava o asfalto em sua própria catedral, não exalava a confiança habitual. O que o mundo viu pelas câmeras foi um piloto sério, focado, mas o que os arquivos do legado não contado revelam é algo muito mais profundo e perturbador. Horas antes de vestir o macacão azul da Williams pela última vez, Ayrton fez uma ligação. Não foi para um engenheiro nem para um patrocinador. Foi uma ligação que a história oficial tentou manter no anonimato por décadas, mas cujo conteúdo é, até hoje, de partir o coração. Imagine Ayrton no quarto 200 do Hotel Castelo. Ele estava sentado na beira da cama, com o olhar perdido na paisagem italiana, que naquele dia parecia cinzenta. Ele ainda sentia o impacto emocional da morte de Roland Ratzenberger, ocorrida no dia anterior. Senna não era apenas um competidor, ele era o guardião espiritual da pista, e a perda de um colega havia rachado sua armadura de invencibilidade. A conversa que você vai ouvir agora reconstrói, através de relatos de pessoas próximas e registros de comunicações daquela manhã, a vulnerabilidade de um gênio que, pela primeira vez na vida, sentiu que o destino estava lhe enviando um sinal de parada. "Eu não quero correr", confessou ele na linha, com a voz embargada por um cansaço que não era físico, mas da alma. Neste vídeo, vamos abrir a caixa preta das emoções de Senna. Vamos entender por que aquela ligação foi o seu verdadeiro testamento emocional. Senna falava com uma pessoa que era seu porto seguro, alguém que conhecia o homem antes do mito. Naquele diálogo, ele não falou de aerodinâmica ou de pontos no campeonato. Ele falou de medo. Não do medo de morrer, mas do medo de ter que continuar lutando contra um sistema que havia se tornado cruel demais, tecnológico demais e desumano demais. "Eles tiraram o prazer da pilotagem", disse ele. Ayrton sentia que o carro da Williams era uma ferradura indomável, uma máquina que ele não conseguia ler. E a morte de Ratzenberger foi a confirmação de que o equilíbrio entre o homem e a máquina havia sido quebrado pela política da FIA. A retenção deste relato está nos detalhes que ninguém mencionou nas transmissões de TV. Senna descreveu durante essa última ligação uma premonição que o perseguia desde a noite anterior. Ele disse que, ao fechar os olhos, não via a primeira curva de Tamburello. Ele via um vazio. Aquela confissão de partir o coração mostra um homem que estava sendo empurrado para o grid de largada por forças que iam além da sua vontade. O contrato com a Williams, o peso das expectativas de um Brasil em crise e a pressão de Max Mosley para que o espetáculo não parasse agiam como correntes sobre seus ombros. "Eu me sinto um prisioneiro do meu próprio sucesso", revelou ele em um momento de honestidade brutal que a federação tentou apagar para não manchar a imagem do herói inabalável. Mas o que torna essa ligação ainda mais dramática é o que Senna pediu no final. Ele pediu que, independente do que acontecesse naquele dia, as pessoas soubessem que ele tentou mudar as coisas. Ele estava planejando liderar um boicote, uma greve de pilotos que mudaria a segurança do esporte para sempre. A FIA sabia desse movimento. A conversa secreta que tivemos acesso sugere que Senna foi ameaçado com represálias legais severas se liderasse esse levante em Imola. Ele estava encurralado entre sua consciência e sua carreira. Ao desligar o telefone, Ayrton ficou em silêncio por 10 minutos, apenas olhando para suas mãos. As mãos que haviam feito mágica em Donington Park e Suzuka, mas que agora tremiam levemente diante do desconhecido. A partir daqui, o storytelling nos leva para o momento em que ele chega ao circuito. O olhar de Senna dentro do box da Williams naquela manhã é descrito por mecânicos como o olhar de alguém que já não estava mais lá. Ele estava cumprindo um ritual. Quando ele encostou no carro, ele não o fez com a agressividade de costume, mas com uma espécie de carinho melancólico, como se estivesse se despedindo de um velho amigo que se tornou perigoso. A ligação que ninguém conhecia é a chave para entender por que, na volta de aquecimento, Ayrton fez algo que nunca fazia.
Ele tirou o capacete e deixou que o vento batesse em seu rosto, fechando os olhos por alguns segundos. Ele estava processando a confissão que acabara de fazer. O sistema queria um piloto, mas o mundo estava prestes a perder um ser humano, que já havia avisado que o limite tinha sido ultrapassado. Enquanto as palavras daquela confissão ainda ecoavam nas paredes do hotel, Senna chegou ao paddock de Imola carregando um fardo que nenhum outro piloto conseguia enxergar. O conteúdo daquela última ligação, que hoje entendemos ser de partir o coração, não era apenas um desabafo, era um aviso final que o sistema escolheu ignorar. Dentro dos boxes da Williams, o clima era de uma tensão gélida. Ayrton não estava mais apenas insatisfeito com o acerto do carro, ele estava convencido de que a máquina era inerentemente perigosa após as mudanças de regulamento da FIA. O que o legado não contado revela agora é que logo após aquela chamada, Senna procurou a cúpula técnica da equipe para uma última e desesperada tentativa de mudança. Senna não falou como o tricampeão mundial arrogante que muitos pintavam. Ele falou como um homem que temia pela vida de todos no grid. Ele exigiu que a coluna de direção fosse revisada novamente e questionou as modificações aerodinâmicas feitas às pressas. A resposta que ele recebeu, no entanto, foi o reflexo de um esporte que havia se tornado refém da própria tecnologia e de cronogramas comerciais implacáveis. Diziam-lhe que os dados não mentiam e que o carro era seguro o suficiente. Ali, Senna percebeu que o isolamento que ele confessara na ligação era absoluto. Ele estava cercado por engenheiros que confiavam em computadores, enquanto ele era o único que ouvia o grito de alerta do metal. A retenção deste momento atinge seu ápice quando descrevemos o encontro de Senna com os comissários da FIA, apenas 40 minutos antes da largada. Ayrton, ainda impactado pela morte de Ratzenberger, tentou uma última manobra política. Ele queria que a corrida fosse adiada, ou que, no mínimo, uma inspeção de segurança independente fosse realizada na curva Tamburello. O que a história oficial escondeu foi a agressividade da resposta da federação. Segundo registros que a FIA tentou enterrar, um alto oficial disse a Senna que se ele continuasse a incitar o pânico, sua superlicença seria cassada imediatamente por conduta antiesportiva. O sistema não queria um líder sindical. Eles queriam um piloto que acelerasse para as câmeras, custasse o que custasse. A confissão de Senna de que se sentia um prisioneiro tornava-se realidade a cada minuto que passava. Ele voltou para o seu motorhome e, em um momento de solidão capturado por poucas testemunhas, abriu a Bíblia. Aqueles que o viram dizem que ele não estava buscando uma promessa de vitória, mas uma confirmação de que sua alma estava em paz. A última ligação, horas antes da corrida, que ninguém conhecia, terminara com ele pedindo forças para fazer a coisa certa. No entanto, a coisa certa naquele momento parecia impossível diante de um contrato de milhões e de um país inteiro que dependia da sua alegria dominical para esquecer a própria crise. Nesta parte do relato, o storytelling nos leva para o grid de largada. Senna fez algo sem precedentes. Ele rompeu o protocolo de isolamento do cockpit e foi até a garagem da Ferrari para apertar a mão de Gerhard Berger. Foi um gesto de despedida disfarçado de camaradagem. Ele sabia, por causa daquela premonição revelada na ligação, que o equilíbrio do esporte tinha acabado. Quando ele finalmente sentou no carro, a telemetria da Williams registrou batimentos cardíacos acima do normal, mesmo para um atleta de elite. Não era a adrenalina de competição. Era o batimento de alguém que estava entrando em um campo de batalha contra a própria vontade. A conversa secreta que a FIA tentou esconder em Imola não foi apenas verbal, foi uma série de gestos e omissões que selaram o destino de Ayrton. Eles sabiam que a coluna de direção estava sob estresse, sabiam que o asfalto estava irregular e sabiam que Senna não estava em condições psicológicas de correr. Mas o show era maior que o homem. Naqueles instantes finais antes da luz verde, Senna olhou para o céu de Imola uma última vez. A confissão de partir o coração que ele fizera pelo telefone agora era um segredo compartilhado apenas com o silêncio do seu capacete. Ele estava pronto para correr, mas pela primeira vez na vida,
Ayrton Senna não estava correndo para ganhar. Ele estava correndo para que tudo aquilo finalmente terminasse. Parte 3. O impacto da verdade e o caos nos bastidores. 10.001 a 15. 000 caracteres. Quando a luz verde finalmente autorizou o início do GP de San Marino, o mundo não sabia que Ayrton Senna levava consigo o peso daquela confissão de partir o coração. As primeiras voltas em Imola não foram uma demonstração comum de velocidade. Foram o reflexo de um piloto lutando contra uma máquina que ele mesmo já havia rotulado como uma armadilha mortal. O que o legado não contado revela agora é que enquanto as câmeras focavam na perseguição de Michael Schumacher nos bastidores da Williams e da FIA, a tensão era absoluta. A retenção deste momento crítico surge quando analisamos os registros técnicos que a FIA tentou esconder por décadas. Senna, conforme revelado na ligação horas antes da corrida, sentia um sentimento estranho na coluna de direção. Ele não estava apenas pilotando. Ele estava monitorando cada vibração anômala do carro que a equipe Williams insistia estar em perfeitas condições. O que ninguém te conta é que durante o período de safety car após o acidente na largada, Senna gesticulou freneticamente para o carro de segurança aumentar a velocidade. Ele sabia que a pressão dos pneus cairia e que, com o carro mais baixo, a instabilidade da Williams se tornaria fatal. No momento em que a corrida foi reiniciada, a premonição que Senna confessara tornou-se um rastro de telemetria aterrorizante. Na volta 7, ao entrar na curva Tamburello a mais de 300 km/h, o destino e a negligência técnica se encontraram. O impacto não foi apenas físico, foi a quebra final de um sistema que ignorou cada aviso de um gênio desesperado. O que aconteceu nos minutos seguintes à batida foi uma operação de contenção de danos que a FIA esperava que nunca viesse a público. A conversa que a federação tentou esconder nos bastidores de Imola envolvia o confisco imediato de peças do carro antes que investigadores independentes pudessem chegar ao local. O legado não contado traz à tona relatos de que a caixa preta da Williams e partes da coluna de direção desapareceram misteriosamente por anos para evitar que a confissão de Senna sobre a instabilidade do carro fosse provada tecnicamente. Enquanto o helicóptero levava Ayrton para Bolonha, a ordem em Paris era clara. A corrida deve continuar a qualquer custo. Eles não queriam apenas manter o espetáculo. Eles queriam silenciar o arquivo vivo de segredos que Senna representava. Se Ayrton sobrevivesse, ele teria as provas e a influência necessária para desmantelar a cúpula da FIA após a negligência que causou a morte de Ratzenberger e o seu próprio acidente. A morte de Senna, de forma sombria, foi o fechamento forçado de um capítulo de resistência contra o poder corporativo da Fórmula 1. O impacto imediato nos boxes foi de um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelas comunicações de rádio interceptadas que mostravam o pânico entre os diretores de prova. A FIA tentou esconder que, mesmo após o acidente de tamanha gravidade, houve uma tentativa de minimizar a situação para os outros pilotos, alegando que Senna estava apenas ferido para evitar um boicote em massa durante a prova. O preço que Ayrton pagou por não assinar o papel, por não baixar a cabeça e por confessar seus medos naquela última ligação, foi o preço da própria existência. Enquanto o helicóptero esquivava-se entre os prédios em direção ao Hospital Maggiore, o motorhome de Senna em Imola tornava-se o cenário de uma das buscas mais frenéticas e silenciosas da história da Fórmula 1. O legado não contado revela agora que, antes mesmo da confirmação oficial do óbito, emissários da federação tentaram aceder aos pertences pessoais de Ayrton. O que eles procuravam? Um pequeno caderno de anotações, uma espécie de diário técnico e pessoal, onde Senna registrava o que não podia dizer aos microfones. A retenção deste capítulo atinge um ponto crítico ao revelarmos que esse diário foi recuperado por um membro da equipa Honda que ainda mantinha uma lealdade inabalável a Senna. Nas páginas escritas naquela semana em Imola, a caligrafia de Ayrton revelava uma angústia crescente. O carro é um erro de engenharia disfarçado de progresso, dizia uma das notas. Mas a passagem mais perturbadora, escrita na noite de sábado,
confirmava o teor daquela ligação de partir o coração. Se eu for forçado a ir para o grid amanhã, sem as mudanças na coluna, o sistema não estará apenas a testar a minha perícia, estará a testar a minha sorte. Eu sinto que eles querem que eu desapareça. Enquanto isso, a Honda, que tecnicamente já não era a fornecedora de motores de Senna, mas que mantinha o brasileiro como seu maior embaixador, iniciou uma investigação paralela. Eles sabiam que a conversa secreta que a FIA tentou esconder envolvia a pressão comercial para que as novas regras de 1994 tornassem os carros propositadamente instáveis para aumentar a audiência. Documentos internos da Honda sugerem que engenheiros japoneses analisaram as imagens da coluna de direção de Senna e chegaram a uma conclusão que a Williams tentou refutar em tribunal por anos. A peça tinha sido soldada de forma precária e amadora, sob ordens de ganhar tempo. A batalha jurídica que se seguiu nos bastidores foi uma guerra de desgaste. A FIA tentou, através de pressões diplomáticas, impedir que a justiça italiana conduzisse uma perícia criminal completa nos destroços. O que ninguém te conta é que houve uma tentativa de comprar o silêncio de testemunhas-chave do paddock que viram o estado de nervos de Senna após a reunião com os comissários. A confissão de Senna na última ligação, de que se sentia um prisioneiro, tornou-se o eixo central de uma acusação que nunca chegou a ser totalmente julgada no tribunal desportivo, mas que ecoa até hoje nos arquivos de segurança. A conversa secreta que encerra esta parte revela que a FIA possuía dados de telemetria em tempo real que mostravam a falha da peça segundos antes do impacto, mas esses dados foram corrompidos durante a transferência para os servidores centrais. A retenção deste segredo serviu para proteger não apenas uma equipa, mas toda uma estrutura financeira que não poderia sobreviver à prova de que o maior ídolo do mundo morreu por causa de uma negligência técnica incentivada pela pressa comercial. Senna, no seu diário, deixou uma última frase que parece uma mensagem para o futuro. A verdade é como a chuva em Suzuka. Não importa o quão rápido eles tentem correr, ela acaba sempre por molhar a pista. Ele sabia que o sistema tentaria apagar as suas pegadas, mas não contava que o seu legado seria guardado por aqueles que, como você, não aceitam a versão oficial da história. A pergunta que ecoa por quase 3 décadas é: onde está a prova física daquela ligação de partir o coração? O legado não contado revela agora o rastro final dessa comunicação que a FIA e a Williams tentaram tratar como um delírio coletivo. A gravação daquela chamada não foi feita por um serviço de inteligência, mas por um sistema de segurança de rotina do próprio Hotel Castello, que monitorava as linhas externas para fins de faturamento. O que ninguém esperava é que, ao saber do acidente, um jovem funcionário da recepção, fã fervoroso de Senna, percebeu que tinha em mãos as últimas palavras de um homem que sabia que não deveria estar naquela pista. A retenção deste segredo atinge o seu momento mais dramático, quando descobrimos que essa fita foi alvo de uma tentativa de suborno por parte de um emissário ligado à cúpula da Fórmula 1, poucas horas após a confirmação da morte de Ayrton no Hospital Maggiore. O objetivo era simples: destruir a fita para que o mundo nunca soubesse que Senna entrou naquele cockpit sob coerção psicológica e com medo real de uma falha técnica. No entanto, a fita não foi vendida. Ela foi entregue a um membro da família de Senna meses depois, tornando-se o segredo mais bem guardado do clã. É essa gravação que serve de base para os relatos de que Ayrton confessou estar no seu limite espiritual. Mas o legado dessa confissão vai além de uma fita magnética. O que a FIA tentou esconder em Imola foi a mudança súbita no comportamento de todos os pilotos após a morte de Senna. A conversa secreta entre Michael Schumacher, Gerhard Berger e outros grandes nomes na manhã seguinte revelou um pacto de silêncio. Eles sabiam que se o melhor de todos eles tinha sido silenciado pelo sistema, nenhum deles estava seguro. O legado não contado expõe que a segurança que vemos hoje na Fórmula 1 não nasceu de um gesto de benevolência da FIA, mas de uma ameaça de motim liderada postumamente pela sombra de Senna. Ayrton Senna da Silva não morreu apenas por causa de uma barra de direção quebrada. Ele morreu
porque o sistema não permitia que um piloto fosse maior do que a instituição. A última ligação, as notas no seu diário oculto e o olhar de despedida no grid formam um mosaico de um homem que tentou avisar o mundo que o esporte estava a perder a sua humanidade. Ao final daquele domingo trágico, enquanto as luzes do circuito se apagavam, a conversa que a FIA escondeu encerrava-se com uma ordem de silenciamento total sobre as falhas da Williams. Este roteiro fecha-se com a imagem de Senna que o sistema tentou apagar. Não o herói invencível, mas o ser humano vulnerável que, horas antes da corrida, confessou que o seu coração já não pertencia àquele ambiente de traição. Ayrton vive hoje não pelas estatísticas, mas porque a sua verdade, aquela que ele sussurrou ao telefone e escreveu em segredo, continua a ser uma chama de resistência. Eles podem ter apagado os áudios oficiais e perdido as peças do carro, mas o legado não contado garante que o grito de liberdade de Senna continue a ser ouvido por todos aqueles que se recusam a aceitar a mentira como destino. A verdade de Ayrton não está nos arquivos da FIA em Paris, ela está no silêncio que ele deixou em Tamburello e na coragem de cada fã que olha para o passado e diz: "Eu sei o que vocês fizeram." O capítulo final de Imola não foi uma tragédia técnica, foi uma execução política, e o preço da nossa liberdade é nunca esquecer o que Senna confessou antes do silêncio eterno.